Está no ar o Mais Notícia ao vivo pela TV Câmara da Câmara de Vereadores. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2020. Nós estamos recebendo para o Mais Notícia ao vivo o secretário de Saúde do município de Lages, Clayton Camargo de Souza, especialista em gestão de saúde pública. Hoje nós estaremos abordando uma série de assuntos relacionados à Covid-19, principalmente aquelas perguntas mais, entre aspas, banais. Porque algumas pessoas dizem, mas isso é muito banal. Eu vou perguntar isso para o secretário. Questões como, está também na sola do sapato a Covid? Porque nós andamos por aí por todos os lugares. Corremos este risco? Quando nós tiramos a máscara, nós podemos deixar ela pendurada em algum lugar, usar no dia seguinte sem lavar? Nós temos uma série de perguntas. Estas perguntas foram coletadas no decorrer dos dias, através dos mais diversos sistemas, as mais diversas fontes. Muitas dessas questões já foram colocadas em nível nacional. E nós queremos trazer estas situações para Lages e, ao mesmo tempo, também colaborando para aqueles que estão em outras cidades e em outros estados que estiverem acompanhando ou virem a acompanhar esta nossa transmissão, para terem uma ideia de como se comportar diante da Covid-19. Por mais que se fale, a gente percebe que as pessoas ainda não estão sabendo como reagir à pandemia. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode mandar pelo 99926-3464. Entretanto, nós acreditamos realmente que aquilo que nós temos no nosso roteiro contempla, se não tudo, basicamente tudo aquilo que temos das dúvidas mais comuns. Clayton, é um prazer recebê-lo no Mais Notícia ao vivo pela TV Câmara, aqui no plenário Nero Ramos da Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde, Marcondes, boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui na TV Câmara. Então é um prazer para a gente poder estar aqui e a gente está totalmente à disposição aí no decorrer desse período para a gente tirar as dúvidas, né, que foram elencadas, que é importante, tão importante nesse momento a gente destacar o que pode, o que não pode, quais são, de uma forma geral, a gente tirar um pouco esse anseio da comunidade sobre algumas questões, né? Nós também recebemos diversas dúvidas e espero poder contribuir o máximo possível aqui nesse nosso bate-papo. Estamos trabalhando na tarde de hoje com Ricardo Barizon, João William de Moraes e Alessandro Carrer nos trabalhos técnicos, Jailton Camilo, que é o diretor da TV Câmara na central de transmissão. Eu sou Edson Marcondes, seja bem-vindo, você de Lages, você de qualquer lugar do Brasil. Secretário, nós temos uma notícia nacional, por exemplo, que diz: febre, dor de garganta, perda de olfato, coágulos, lista de sintomas segue aumentando. O que começou com uma gripe clássica se transformou em um catálogo de síndromes. O vírus ainda está se adaptando ao nosso organismo, ou nós ao vírus? Bom, na verdade, né, Marcondes, o vírus ele é muito novo, né? A gente tem que entender que, diferente de outras epidemias e outras pandemias que nós já vivemos no mundo, o coronavírus, a Covid-19, ele é uma situação um pouco diferente, né? A gente lembra mais recentemente da última, a última crise que a gente tenha tido parecida com isso, que foi a H1N1, certo? A H1N1 ela começou a ser estudada e identificada em 2006, virou uma epidemia em 2009 para 2011, ali nesses 2 anos, e a gente teve um período de preparo. A Covid-19 foi identificado, né, começou a ser estudado em agosto, setembro de 2019. E a gente está vivendo essa pandemia já nesse momento. Então, ainda se existe muito estudo, a gente vai descobrir muitas coisas ainda sobre essa doença, né? Nós já identificamos um pouco do nosso cenário aqui no município de Lages, com as pessoas que já tiveram a Covid-19. Muitos apresentam sintomas gripais, que é o padrão, né? Sintoma gripal, alguns relatam dificuldade respiratória, mas nós já identificamos aqui, e isso também já é objeto de estudo em diversos lugares, a dor de barriga, a diarreia, como fator, como sintoma que aparece da Covid-19. Outro sintoma que a gente também identifica é a perda do paladar.
como um fator dos casos confirmados, grande parte dos nossos, hoje, 42 casos confirmados aqui no município, né? A grande parte deles que contraíram, que tiveram sintomas da doença, muitos apresentam, por exemplo, perda de paladar, que é um sintoma que ainda está sendo estudado da causa, do porquê que isso acontece. Então a gente vai descobrir muito sobre a Covid-19 ao longo dos anos. Não significa que o que a gente saiba hoje é errado. O que existe, que a gente já sabe que é certo, é o que está nos protocolos, que é seguido e tudo mais. Mas isso não significa que isso não vai ser mudado. Bem pelo contrário, como vai estar sendo estudado muito sobre a Covid-19, a gente vai aprender muito nos próximos meses, nos próximos anos, muito sobre essa doença ainda. Conforme os protocolos, havia sido enumerado apenas 3 sintomas no início: tosse, febre e dificuldades respiratórias. E nesta notícia que nós estudamos, inclusive para esta nossa entrevista, até hoje quase 1/3 das pessoas reclamou de cãibras, também quase 1/3 de diarreia, 25% de náuseas ou vômitos, quase 18% dores de cabeça, de 10 a 15% problemas pulmonares ou abdominais, nariz escorrendo, dores de garganta. Quer dizer, é uma lista completa. Está se tornando um catálogo. É um catálogo. Assim, é um volume muito grande de sintomas. Imagine a dificuldade nesse momento, até da própria medicina, de poder identificar a Covid-19. Então a gente vivencia isso nesse momento, existe esse anseio, não existe como ter 100% de assertividade, não existe 100% de assertividade para excluir um caso, né? Existem alguns padrões, mas o principal cuidado que se tem nesse momento em relação a tratamento é por causa da SARS, né? Da síndrome aguda respiratória, que é o caso mais grave do comportamento dessa doença nesse momento. Que isso é o que acontece no mundo inteiro. É isso que a gente tem identificado, né? Que é o que tem chamado a atenção, porque é o que estoura a saúde pública, é o que dá a internação, é o que tem causado o gargalo dos sistemas de saúde. Os demais sintomas, eles são interessantes, né, importantes para a gente identificar casos confirmados. Mas existe muita confirmação no mundo inteiro que não vira o que nós chamamos de casos moderados a graves, que são os casos que precisam de internação, e grande parte dessas internações, essas sim, né, 90% para cima desse indicador de síndrome aguda respiratória. Ou seja, são o caso onde o vírus ele se instalou no sistema pulmonar da pessoa, se multiplica no sistema pulmonar e ele, a partir daí, ele agrava, gera a síndrome, gera uma pneumonia muito forte, de uma forma bem popular, né? Gera uma pneumonia muito forte. E aí, a partir daí, a gente tem as complicações, que é onde você tem a necessidade das pessoas serem entubadas, virem os casos moderados a graves a serem internados e, principalmente, utilizarem leitos de UTI com respiradores, que é o gargalo do mundo inteiro. Então, a síndrome aguda respiratória, ela é o quadro mais agravado dessa doença. Então, é o que mais nos preocupa. Todos os demais sintomas, como a gente citou, perda de paladar, são sintomas relatados com os casos confirmados, mas nem todos os casos confirmados agravam. Os números mostram que de 10 a 12%, indicadores da Fiocruz aqui do Brasil, né, mas com base em padrão da Organização Mundial da Saúde e tudo mais, de 10 a 12% precisa de internação, certo? Então, de uma forma bem básica, se 100 pessoas pegarem o coronavírus, casos confirmados de coronavírus, 10 vão ser internados, né? E desses 10 que vão ser internados, 3 vão poder ser moderados a graves, ou seja, que vão desenvolver a síndrome aguda respiratória. E aí eles vão precisar dos leitos de internação, que vão precisar dos leitos das aparelhagens de cuidado mais avançado dessa doença, que é a síndrome aguda respiratória, que é a necessidade do respirador, a necessidade da intubação e assim por diante. Então, o que nos preocupa quanto saúde pública, principalmente, é o desenvolvimento de pessoas com síndrome aguda respiratória, que é o que vai gerar a lotação do sistema de saúde. Do princípio da pandemia até aqui, no começo tinha-se um número X de sintomas. Hoje, como a gente falou, temos um catálogo. Significa que o vírus, que nós não conhecemos ainda o vírus, ou que ele está sofrendo algum tipo de mutação? As duas alegações, elas são verdadeiras. Né? O vírus ele é novo, ele vai se modificar. Fala-se já em 3 versões do vírus, né? Existe uma versão, a gente não sabe qual é a versão que está aqui, suspeita-se que a nossa versão é a versão que veio grande parte dos Estados Unidos, né? Então a gente ainda não tem como garantir, não tem como se ter estudo suficiente para ter afirmação em relação a isso. O vírus vai ter mutação? Vai ter. Né? O vírus da H1N1 tem uma N modificações desde da sua descoberta, que ele vai se adaptando ao ambiente. A gente não sabe qual vai ser o comportamento desse vírus no nosso frio aqui,
né? A gente ainda não tem isso, a gente não tem como ter previsão sobre isso. Então são coisas que nós vamos descobrir com a passagem desse vírus aqui por nós, né? Então a gente ainda não tem. Assim como também vale relatar, né? Como que nem tudo, que esse vírus vai ter mutação, mas assim como é válido também a gente dizer que esse vírus ele ainda é desconhecido. Então os dois cenários eles são válidos. O que se sabe em relação à forma como nós nos contaminamos? Olhos, nariz, boca, ouvidos? Nesse sentido, Marcondes, assim, o vírus a gente já tem muito mais estudo, né? Porque como grande parte dele é uma transmissão baseado em mucosa, certo? Então ele se enquadra como todas as demais doenças que seguem nesse padrão, o meio de transmissão. Então as glândulas salivares, né, o contato. Por isso tão insistentemente nós enfatizamos o uso das máscaras, porque a partir do momento que você tem a transmissão pelas glândulas salivares, na nossa conversa aqui, se nós não estivéssemos de máscara, por mais afastados que nós estejamos, quando eu falo contigo, essa glândula salivar ela se desloca de uma forma quase que invisível, quase 1 metro. E aí ela chega até você sem a gente sentir isso de forma visível, né? Então, por isso o uso das máscaras, porque se eu sou o portador do vírus, esse vírus está em meu organismo, eu ainda sou o transmissor desse vírus, eu vou levar esse vírus até você, mesmo na distância, se a gente não estiver usando máscara. Então, por isso que esses métodos de prevenção são tão importantes, né? O uso da máscara, a higienização das mãos. Esse vírus é um vírus que na sua composição, ele tem uma camada de gordura como barreira de proteção da sua constituição. A partir do momento que você usa água e sabão ou álcool, e o álcool 70, ele é eliminado. Né? A composição dele, como essa camada de gordura acaba e ele morre, esse vírus. Então por isso que é tão insistente a campanha de prevenção em cima disso. O vírus, já se ele não for eliminado, ele tem uma resistência muito grande onde ele fica. Né? Existem estudos que apontam que, por exemplo, um vírus que fica numa determinada... No próprio microfone onde a gente está falando aqui, ele vai durar de 5 a 6 horas ainda estando aqui. Então a outra pessoa que passar a mão nesse microfone e eventualmente levar isso em uma das áreas, né, que tem acesso à mucosa, olho, nariz, boca, levar essa mão, ele pode ser um canal de transmissão do vírus. Então por isso todo esse cuidado que tem que se ter nas medidas de prevenção. Uma vez sendo contaminado, vai atacar, pelo que a gente compreendeu até agora, diretamente os pulmões. Essa é a síndrome aguda respiratória, esse é o ponto mais grave. O vírus, já tem estudos que estão apresentando que o vírus não entra no sistema pulmonar em algumas situações, que ele se aloja no sistema no gastrointestinal, né? E aí você não desenvolve a síndrome aguda respiratória. Tem vários estudos acontecendo nesse momento ainda, e a gente vai descobrir muito disso. Mas o mais grave, que é a pandemia, que se combate em relação à pandemia, é a síndrome aguda respiratória, que se instala nos pulmões, que é o mais comum, né? E isso gera a alta produção, né, do coronavírus no nosso organismo, que daí permite a alta transmissão também dos seus portadores. O senhor falou da questão de que pode ir para o intestino e aí desaparece com as fezes. Por isso que no Rio de Janeiro foram encontradas em algumas favelas um alto índice de coronavírus nos esgotos? Pode ser um indicador. Tudo está sendo estudado, mas vem dessa versão de estudos que estão sendo feitos em relação ao coronavírus, exatamente nesse sentido, de que pode, e já há vários artigos falando que o coronavírus ele é também eliminado pelas fezes. Né? E se ele sai pelas fezes, ele fica pelo ar, a partir do momento que, né, tá nas fezes, e aí é mais um cuidado que tem que se ter, né, onde não tem água tratada, saneamento básico e tudo mais, a gente pode ter uma grande proliferação, né, do vírus. Uma notícia nacional que diz: sobreviventes da Covid-19 podem ter de insuficiência renal a perdas cognitivas. Coronavírus tem efeitos diretos e indiretos que se espalham pelo corpo do paciente. Portanto, também não se sabe ainda o pós, a pessoa que é atingida pelo vírus e que sobrevive pode ter uma série de problemas futuros. Tudo isso aí são hipóteses nesse momento, né? É tudo sendo estudado, são estudos sendo feitos, né? Tem base científica sendo criada para isso. É muito difícil a gente ter afirmações, né, nesse momento, a não ser aquilo que realmente já seja objeto de estudo científico. Então, a gente hoje, estrategicamente, a gente combate a síndrome aguda respiratória, que é a SARS. Né? Todos os demais decorrências do que vão ter, a gente vai depender de muito estudo que vai ser feito, né, e muitas situações que vão surgir daqui para frente.
O senhor já iniciou o assunto. Quanto tempo de vida tem o novo coronavírus? Ele morre de um dia para o outro, varia de onde o vírus está. Por exemplo, os chineses detectaram o vírus no ar nos arredores de hospitais em Wuhan. Depende da superfície? Com certeza, com certeza. Depende do local, cada superfície tem uma composição química, né? Essa composição química ela pode favorecer ou não a sobrevivência do vírus, né? Então existe vários estudos a gente vê vários materiais, inclusive em grupos de WhatsApp rodando e tudo mais, que falam que fica numa mesa 3 horas, né? Se ele ficar na pia do banheiro, ele fica mais 2 horas, né? Ambientes o que a gente tem de real. Ambientes úmidos favorecem a proliferação do vírus, né? Ou a sobrevivência deste vírus, melhor dizendo. Então, ambientes úmidos, eles favorecem. Isso aconteceu, isso já tem estudos na Itália, já estudos em outros países que mostram isso, né? Mas que o vírus está no ar, também ele está no ar. Então aqui, cada vez que se eu sou portador do vírus e eu vou dar uma tossida aqui, tenho uma tosse aqui, certo? Esse vírus ele vira um circulante, porque o ar ele circula. E durante um determinado período, ele pode proliferar. Por isso que nós temos insistido tanto das pessoas usarem máscara, não apenas no ambiente fechado, mas também quando elas estão na rua. Imagine a seguinte situação. Eu estou fazendo minha caminhada sem máscara, certo? E o Marcondes está ali correndo também, sem máscara. O Marcondes é portador da doença. E ele, na passagem, ele dá uma tossida. 5 segundos depois, eu passo no mesmo lugar onde o Marcondes passou, certo? O vírus está exposto ali. Eu posso contrair o vírus dessa forma? Ninguém vai garantir que não. Então, por isso que nesse momento a gente precisa ter cuidar muito dos métodos de prevenção, de usar máscara, né, de usar o que está sendo tratado e divulgado na mídia, porque a máscara é o meio mais efetivo. A máscara nos protege do nariz e da boca, certo? Que são os locais de maior acesso da entrada do vírus no nosso organismo. Maçaneta, elevador, botão do elevador, caixa eletrônico, o vírus pode estar ali. Pode. Nada impede. Imagine, eu gosto muito de imaginar situações, certo? Imagine a seguinte situação. Eu sou portador do vírus, tá? Eu tossi e tossi na minha mão. O vírus está aqui na minha mão, certo? E vou no caixa eletrônico. E vou manusear o caixa eletrônico. Eu deixei aquele ambiente, né, contaminado. Deixei aquele ambiente contaminado. Chegou o Marcondes lá, ele vai usar o caixa eletrônico. O Marcondes também sem nenhum tipo de prevenção, usa o caixa eletrônico, certo? Isso em questões de diferenças de minutos, mas estudos apontam que, dependendo se o material for metalizado, dura até de 3 a 5 horas. Então o vírus está ali, vivo, de 3 a 5 horas. Quantas pessoas passam por ali nesse período, usam o caixa eletrônico, e aí eles saem, sem passar álcool em gel, e dá aquela coceirinha no olho. E lá vai o Marcondes com a mão, e o vírus está aqui. Eu estou levando o vírus para dentro do meu organismo. Então, não é que a maçaneta é um canal de transmissão. O que vai definir transmitir ou não é o nosso comportamento. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Então, é importante deixar para as pessoas que estão acompanhando a gente que é o nosso comportamento que permite a gente pegar ou não o vírus. Certo? Se eu chego e o mesmo Marcondes está ali, o vírus está ali no caixa eletrônico. Ele manuseou o caixa eletrônico ali, né? Com a mão. E ele passou álcool em gel antes de sair, sem levar antes no olho, você provavelmente eliminou o vírus da tua mão. A chance de você se contaminar é muito pequena. Então, por isso que a higienização, os métodos de prevenção são extremamente importantes. Certo? Se as pessoas têm o hábito de andar de máscara em todos os ambientes, usarem álcool em gel quando elas tocam em algum objeto, né, de uso comum, e elas vão lá e se higienizam novamente, passam o álcool em gel na mão, cara, a chance de você ser contagiado com o vírus se torna muito pequena. Então, por isso que a gente tem que, hoje, investir nas medidas de prevenção. É possível conviver com o coronavírus e não ser contaminado dependendo do nosso comportamento? Com toda certeza, né? Ninguém está livre do coronavírus, só existe um jeito de a gente se tornar livre do coronavírus, é quando tiver vacina, certo? Então, enquanto isso não existir, nós não estaremos livres do coronavírus, ele vai continuar circulando no nosso meio. A questão do que vai acontecer são questões ambientais, né, ambientes favoráveis para o coronavírus em determinadas situações,
ambientes aonde isso vai continuar circulando aqui. Tem algumas regiões onde são mais secos, já sabe-se que ambiente mais seco tem uma dificuldade de proliferação do vírus, de sobrevivência do vírus no ar, né? Ambientes mais úmidos há uma tendência do tempo de persistência desse vírus continuar circulando maior, né? Mas nesse momento, a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus. Nós não temos outra alternativa. E para a gente poder conviver com o vírus sem medidas drásticas, nós vamos ter que nos acostumar a usar máscara, né, durante esse período. Nós vamos ter que usar a higienização de uma forma excessiva, até que saia-se a vacina ou todo mundo se torne imune, né, com o seu organismo. Só que o método de todo mundo se tornar imune significa que muitos podem ser contaminados e vão ser contaminados em um momento. A questão é ser contaminado, um grande volume de pessoas ser contaminadas ao mesmo tempo ou de forma espaçada. O que nós, quanto gestão de saúde pública, queremos é que se as pessoas... Nesse momento não tem vacina, então nós não temos a opção da vacina. Que as pessoas, se tiverem que ser contaminadas, elas sejam contaminadas de forma espaçada. Por isso as medidas de prevenção, por isso o isolamento social, por isso tantas medidas que estão sendo feitas nesse momento. Para a gente poder ter formas de gerir isso quanto infraestrutura. Porque qual é o grande problema do coronavírus? Todo mundo corre o risco de pegar? Todo mundo corre. Poxa, mas então se eu vou pegar esse negócio em algum momento, então eu vou pegar esse negócio agora? Só que se todo mundo pegar esse negócio agora, lembre-se do que eu falei anteriormente, 10% vai ser internado. Pense a nossa população de Lages. Certo? Não tem espaço para todo mundo ser tratado. 160 mil habitantes. Que metade pegue. Vamos fazer o seguinte, metade da metade pegue. Certo? Metade da população pegue. Pegue 80 mil pessoas, metade disso 40 mil, e dessas 40 mil, 10% vão ser internadas. Nós estamos falando de 4 mil pessoas. Onde que a gente vai arrumar todo mundo? Aí não mata pelo coronavírus, mata pela falta de infraestrutura, mata pela falta do respirador para dar o suporte para essa pessoa. Esse é o grande problema do coronavírus. Esse é o grande problema de saúde pública que a gente tem que tratar. Então, esse ponto é o que muitas pessoas ainda não têm entendimento sobre isso, e a gente não pode exigir isso da população em geral, né? Mas o que é importante a gente se conscientizar ao longo do tempo, que esse é o combate ao coronavírus. Evitar que muitas pessoas se contaminem ao mesmo tempo. E o nosso trabalho hoje é para evitar isso, que a gente não esteja a contaminação de grande parte da população ao mesmo tempo, porque isso vai gerar os indicadores, eles estão padronizados a nível mundial, isso já é padrão. Então, 10% vai precisar internar. Aonde que a gente vai botar 4 mil pessoas, gente? O tempo de uma pessoa internada é de 10 a 14 dias, certo? Que seja metade disso, 2 mil vagas, nós não temos. Né? Não existe infraestrutura que dê conta disso. Então, por isso que tem que ser de forma espaçada, por isso que tem que ser de uma forma que você consiga prorrogar que essas pessoas sejam contaminadas ao longo do tempo. Para a gente não ter aquele chamado pico, né, que se fala tanto na mídia. Estamos conversando com o secretário Clayton Camargo de Souza, secretário municipal de saúde de Lages. Secretário, o senhor falando que talvez todo mundo seja contaminado cedo ou tarde. Isso me lembra aquele prefeito de uma cidade do interior de São Paulo, se eu não estou equivocado, e que na tentativa de tranquilizar a população, ele diz, você também vai ser contaminado. Pelas suas palavras, parece que o que virou piada e que o que ele tentou tranquilizar, parece-me que é uma realidade. Quer dizer, cedo ou tarde nós vamos ter algum tipo de contato. E uma informação importante, Marcondes, para complementar isso, é que lembre-se que 90% de todo mundo que vir a pegar o vírus, talvez nem sinta que pegou o vírus. Esse é um ponto importante. As pessoas que têm tendência de ter um organismo, né, um sistema imunológico mais forte, eles não vão sentir que pegaram o vírus. Né? Essas pessoas talvez elas passem sem a gente perceber que eles tiveram o vírus. Isso é epidemiologia. Certo? O problema é aqueles 10%. Esse é o ponto problemático. Claro que aquele prefeito, como ele se manifestou, né, ele parece que você vai pegar isso hoje, né, e assusta. Na verdade, não. O que a gente quer é ganhar tempo para a vacina ficar pronta. Esse é o posicionamento da Organização Mundial de Saúde. Certo? Nós temos um vírus em nosso planeta que nós não temos vacina. Qual o risco de todo mundo ser contaminado? Óbvio que sim. Essa consciência a gente tem que ter.
O que a gente tem que fazer é tomar medidas de prevenção para que isto não aconteça em uma grande escala ao mesmo tempo. A questão do assintomático. O assintomático é aquele que literalmente não tem os sintomas, mas nós também podemos considerar assintomático aquele que desenvolve apenas uma gripe, um resfriado, o nariz escorrendo, como a gente diz? Hoje nos protocolos, a pessoa que já tem gripe, ele já apresentou sintoma. Ele já é um sintomático, né? A pessoa apresentou uma gripe persistente. É uma gripe. Aquela gripe que... Porque ele, como a gente falou, é um catálogo já, né? Porém, não é porque está gripado que esteja com a Covid-19. Não, exatamente. Até semana passada a gente teve um problema aqui na comunidade, até de informação, que o jornal aqui da nossa região divulgou que tinham 154 casos em monitoramento. Né? E algumas pessoas já interpretaram que eram 150 casos de Covid. Não, são 154 casos, naquele momento, que tinham algum sintoma e que ficam em monitoramento. Se eles evoluírem, certo? Eles vão ser testados e aí pode vir a ser um caso confirmado ou não, né? Então, a pessoa, a partir do momento que ela tem um sintoma, ela tem que se monitorar. Apresentou uma dor de cabeça persistente, né? Tô com dor de cabeça há 2 dias. Cara, um sintoma é muito difícil que seja, né? Tanto que se as pessoas ligarem no 3251-7601, telefone aqui da Secretaria de Saúde, nós temos uma equipe lá à disposição, né, que dá esse suporte inicial. Então, se você ligar lá e dizer assim, olha, eu tô com uma dor de cabeça faz 3 dias, de ontem para cá eu comecei a ter uma coriza, né, tô tendo um pouquinho de ranho, né, tô tendo um pouquinho mais tô tendo outros sintomas e apresentei um pouquinho de febre. Para nós, quanto Secretaria de Saúde, esse caso começa a ser monitorado. Significa o quê? Não significa nada. Ele apenas está em monitoramento. A gente vai fazer um contato com ele, novamente, e perguntar como é que evoluiu o quadro dele. No outro dia ele não apresentou febre, ele não apresentou nada, um abraço, sai do monitoramento, tá dispensado. Não, continua persistindo, né? O médico pode dar 14 dias de atestado para ele ficar isolado em casa e ver como é que evolui. Agravou? É um caso que começou a ter um pouco mais de complicação? Vai no centro de triagem, lá no Tito Bianchini, que você vai ser avaliado pela equipe presencialmente. A equipe vai fazer uma avaliação dele presencialmente, certo? Se precisar, o caso desse paciente aqui começou a ter tá mais sintomático, ele começou a apresentar um pouco mais de dificuldade respiratória faz 1 dia, ele vai ser testado. Esse caso ele vai ser testado, né? Pode até voltar para casa, continuar isolado, porque não tem nada grave acontecendo com ele, não tem nada que nesse justifique uma internação, ele vai ser testado e vai guardar o resultado do teste dele em casa. Né? Esses 154 casos que foram divulgados semana passada, eles são casos que não foram testados, só são monitorados. O famoso de olho. Estamos de olho para ver o que acontece. Nós, quanto Secretaria de Saúde, nós montamos um esquema epidemiológico desde a chegada daquelas 60 pessoas do navio, que eu acho que todo mundo ficou sabendo, né? As pessoas que... Isso se noticiou e se divulgou muito. Então, desde a chegada dessas 60 pessoas, nós criamos um esquema epidemiológico dentro do nosso município, envolvendo essa central de monitoramento e tudo mais, para garantir o isolamento dessas pessoas, e a partir daí a gente montou essa estrutura para poder cuidar das pessoas que precisam ser monitoradas. Isso é uma forma de a gente evitar a proliferação do vírus em nossa cidade. Hoje, por exemplo, estava vendo os números, Chapecó passou de 340 casos. Né? Um município pouco maior que a gente aqui, né? E com um quadro completamente diferente do nosso. Concórdia passou de 140 casos. Né? Lindóia do Sul, que é do lado de Concórdia, que é um município que tem ali uns 3 mil habitantes, tem mais casos que lá, tem 44 casos. Certo? Nós estamos fazendo um trabalho de controle epidemiológico, para evitar que, desde quando a chegada daquelas pessoas do navio, que a gente tivesse uma proliferação dentro do nosso território. Claro que isso depende também muito da sociedade, com as medidas de prevenção e também, né, Marcondes, sem as atividades clandestinas. Né? Nós também temos que, e muitas vezes, quando, por exemplo, eventos esportivos, nós tivemos relato aí nos 2 últimos finais de semana, de eventos esportivos que aconteceram sem autorização. Isso começa a criar um fator de risco epidemiológico, que foge do controle das autoridades, e se ali acontecer um fato em específico de uma pessoa que está com o vírus e ainda não sabe estar nesse evento com aglomeração de pessoas, e aquilo ali espalhar num volume de pessoas muito rápido, aí você perde o controle epidemiológico. Isso é o que aconteceu em Concórdia, é o que aconteceu em Tubarão. Então, é isso que nós não queremos que aconteça aqui em Lages.
Tá? Por isso que essas atividades que são atividades paralelas, atividades clandestinas, né? Que a festinha do final de semana lá na chácara, isso a sociedade tem que ter consciência que se chegar a ter um caso de transmissão ali dentro, isso vai se expandir muito rápido em nossa cidade, fora desse controle epidemiológico, e aí a gente só vai lidar com a consequência. Aí não tem gestão que dê certo. Então é isso que nós estamos tentando combater nesse momento. E tentando conscientizar as pessoas, principalmente as que estão acompanhando a gente, que evitem realmente. O isolamento social é estratégico epidemiológico. É estratégia para a gente não ter o risco de ter uma grande proliferação do nada. Hoje o nosso cenário aqui em Lages é extremamente leve. Nós fazemos as projeções diariamente, né, com base em... A gente tem uma equipe dentro da Secretaria de Saúde hoje que trabalha de forma com inteligência para fazer as projeções, e a gente projeta isso todo dia. Certo? E analisando todos os números, Brasil, Santa Catarina, os municípios parecidos com a gente, nossa realidade aqui. E hoje e a gente classifica sempre em 3 cenários, né? Eu falo sempre isso no boletim que a gente divulga aos sábados. A gente projeta 3 cenários: um cenário leve, com base em indicadores mundiais, né? Um cenário mediano e um cenário grave. A nossa realidade de Lages hoje é um cenário leve, certo? Tudo que nós estamos fazendo, isso não significa que a gente pode relaxar. Ah, deu boa, vamos tirar a máscara aqui e vamos voltar à vida normal. Não, a pandemia não acabou. Isso significa que nós estamos tendo um bom comportamento social nesse momento, evitando que o vírus se prolifere muito rápido. Então nós estamos hoje num cenário leve, certo? Para a gente mudar para um cenário médio e um cenário grave, é questão de 15 dias. Em 15 dias nós podemos virar o jogo aqui, certo? Isso depende de todos nós, depende da Secretaria de Saúde continuar com a estratégia epidemiológica, depende da comunidade também aderir às restrições que estão sendo feitas, porque isso é importante como controle epidemiológico, porque se a gente tiver um fato, e a gente está cuidando, a gente está monitorando algumas situações aqui, né? Eu posso relatar uma aqui para as pessoas que estão acompanhando, até relatei isso no último boletim no sábado. A gente teve um fato do final de semana do dia 1º de maio, né? Que teve uma atividade automobilística clandestina na nossa cidade. Um grupo de pessoas se reuniu para fazer um rally, certo? E nesse rally veio 2 pessoas de outra região, certo? Essas 2 pessoas, elas eram suspeitas de coronavírus lá na cidade delas, tá? Estiveram aqui no nosso território no final de semana do dia 1º, tiveram contato com as pessoas aqui da nossa cidade, certo? E voltaram, acabou a atividade, voltaram para o seu município. Na segunda-feira, se eu não me salvo engano, eles foram confirmados com coronavírus lá na cidade deles. 2 dias antes tiveram-se contato com os nossos aqui. Quantos podem ter contaminado aqui? Exatamente. Na quarta-feira da semana passada, o caso número 40, certo? É decorrência desse contato já no final de semana. Não tem como garantir que foi por causa do contato, porque o vírus está espalhado. Então a gente tem transmissão comunitária, né? Mas pode ser um fator de risco epidemiológico. Pode ter sido desse contato. As outras 20 e poucas pessoas que estavam junto são casos que nesse momento estão sendo monitorados, porque todos podem evoluir para uma confirmação de coronavírus. E aí muda toda a nossa situação. Entende? Neste momento são 42 casos confirmados. São 42 casos confirmados aqui no nosso município. Esses 42 casos, secretário, eles foram agudos, problemáticos, foram sintomas leves? Todos os casos que nós tivemos até o momento, nossos 42 casos, eles não evoluíram para a fase aguda. Tá? Nós tivemos internações, né? Mas que ficaram a nível moderado, ou seja, não precisaram de leitos de UTI e não precisaram do uso de respiradores. Isso é muito bom, que continue assim se a gente tiver casos confirmados, né? A gente não teve, hoje nós temos um caso internado dos 42, certo? 26 desses 42 já estão recuperados. Esses são são as pessoas que eu digo que a gente tem um pouco de inveja, porque eles já têm um anticorpo. Né? Essas pessoas elas já desenvolveram no seu organismo um anticorpo, eles já passaram pelo coronavírus, o organismo deles já desenvolveu anticorpos, então eles não têm mais o desenvolvimento, em tese, né, alguns estudos ainda estão acontecendo, mas em tese eles não vão adquirir a doença novamente. Existem estudos dizendo que a pessoa não tem garantia, né, que ela pode vir a contrair uma segunda vez, mas nesse momento, em tese, elas estão com anticorpo no seu organismo. Estão livres de uma próxima contaminação, supostamente? Em tese, sim. Em tese, sim. Né? Não existe garantia, mas em tese, sim. Então essas pessoas são... elas valem milhões hoje, né, na nossa sociedade, né? Porque elas não têm o risco, em tese, da contaminação. Então essas pessoas nós temos 26 casos recuperados. Então são pessoas que foram confirmadas, tiveram coronavírus, não tem mais e desenvolveram anticorpos. Né?
nós temos aí mais 15 em isolamento domiciliar, né? E aí agora tem um caso ainda que está internado. Secretário, nós temos a proposta de meia hora de programa. Se o senhor estiver com tempo, a gente leva um pouquinho mais adiante. Se tiver respondendo as perguntas de vocês aí, tá tudo bacana. Esclarecimento para a comunidade. De forma breve, nós sabemos que com a umidade o vírus ele tem uma sobrevida. E no micro-ondas? Em tese, ele é eliminado, né? No micro-ondas ele vai ser eliminado. Então, a partir do momento que você vai ter uma onda de calor, que você vai quebrar a barreira de gordura do vírus, ele vai ser eliminado. Mas não precisa de micro-ondas, basta álcool em gel, basta água e sabão. Também, porque você vai conseguir eliminar o vírus. Quando se fala em água e sabão, pode ser o detergente que usamos para louça? Pode ser o detergente, pode ser o sabonete, tudo que vai quebrar a camada de gordura, que quebra a camada de gordura, é passível de eliminar o vírus. Então, foi ao supermercado, fez as compras, chegou em casa, é preciso higienizar toda a compra do supermercado, para uma garantia de não estar com o vírus dentro de casa. É uma estratégia extremamente inteligente. Neste caso, pode-se usar a esponja com não tem detergente? Problema. Tudo que você fizer para higienizar algo que veio de fora para sua casa, nesse momento, é a medida de prevenção, né? Claro que você pode ficar meio lunático com esse negócio né, virar uma neurose. Fazer uma neura em cima disso, mas é importante que as pessoas tenham consciência. Eu posso ir lá no mercado, vou dar o mesmo exemplo. Comprei uma lata de ervilha lá no mercado. 2 minutos antes de eu pegar essa lata de ervilha, certo? O Marcondes esteve lá, que tá com coronavírus, e tossiu e pegou naquela lata. Tá na lata. O vírus está na lata. Eu pego o vírus, boto dentro do meu carrinho, em menos de 2 horas eu vou estar na minha casa. E o vírus está ali na lata. E eu levei o vírus para dentro de casa. Você entende? Então, como é que eu elimino isso? Se eu passar um álcool em gel nesse negócio aí, foi-se o vírus. Um álcool em gel ou uma água e sabão, né? Bem passada. Nós já falamos sobre tocar num ambiente contaminado, uma embalagem, se não levar a mão à boca, olhos, nariz, ouvido, não se contamina, já falamos disso. Mas pode ficar na roupa. Pode. Eu, por exemplo, diariamente, né? Eu chego em casa, eu tenho filha pequena, eu tenho, né? Moro com a minha esposa. Então eu chego em casa, eu tô no ambiente, a gente anda pelos hospitais, nós andamos em diversos locais e são zonas de contágio. Eu não tenho garantia de que o vírus, que eu, ao sair do hospital, não sair com o vírus na minha roupa. Então antes de chegar, a hora que eu entro em casa, né? Tá ali a minha estrutura, eu tiro a minha roupa, vou direto pro banho, essa roupa vai direto para a máquina de lavar, exatamente para prevenir a minha família, né? Para que eu não entre com essa roupa dentro do coisa e eu encoste em algum lugar e o vírus passe em outro objeto dentro da minha casa. Temos colaboradores aqui na Câmara de Vereadores que fazem inclusive isso. Chegam em casa, tá certo. Alguém abre a porta e ali já vai deixando a roupa, vai para o banho para evitar qualquer tipo de risco. Secretário, seguindo, a pergunta que eu vou lhe fazer não é no sentido de procurarmos culpados ou qualquer coisa nesse sentido. Se trata mesmo de uma questão elucidativa. Se um determinado município ele não tem contaminação local, se alguém não levar o vírus lá para dentro, é isso? Ou seja, para o vírus ter chegado em Lages, alguém trouxe para cá e ocorreu a contaminação local a partir disso. O caso importado que nós chamamos, esse primeiro caso, e geralmente a proliferação dentro do território começa com o caso importado, certo? Isso significa que ele veio de outro lugar, literalmente, né? Então, como é que o vírus ele chega? Como é que é a rotina básica e até é importante as pessoas entenderem que isso é comum no mundo inteiro na questão da proliferação do coronavírus. Ele nasceu em algum lugar, né? Ele se desenvolveu em algum lugar, as pessoas desse lugar se contaminaram, as pessoas desse lugar elas foram para outros lugares, então pode ser aqui a nossa cidade, né? Pegaram o vírus e trouxeram o vírus aqui, né? Mas pode ser uma pessoa ou várias ao mesmo tempo, né? Essa pessoa ela pode ter, a partir do momento que ela veio com o vírus para cá, ela podia estar assintomática, ela podia já ter necessidade de saúde. Se ela estava assintomática, ela pode ter andado no meio de todo mundo e a partir daí você começa a ter a transmissão comunitária e você já não sabe mais, o vírus já está no território e você não consegue mais fazer nada.
você pode ter o ambiente controlado, levar essas pessoas para os hospitais, e aí começa a segunda onda, que é os profissionais de saúde que vão estar tratando dessa pessoa serem contaminadas, contaminarem suas famílias, e aí a gente começa a ter a pandemia. Isso foi o que aconteceu no mundo inteiro. Então, os nossos 9 primeiros casos aqui na cidade foram casos importados. São casos que vieram, pessoas que vieram de fora, que tiveram contato com outros casos confirmados fora de Lages e que vieram e voltaram para o nosso território. Então, os nossos primeiros casos, eles foram considerados importados. Até o momento que a gente teve a primeira transmissão, o primeiro caso confirmado, que a gente não conseguiu associar a nenhum desses que nós conhecíamos. Né? A partir desse status, aí já é transmissão comunitária. Então, a primeira pessoa comunitária que nós identificamos, ela já era uma pessoa que não tinha relação nenhuma com os outros casos que já estavam confirmados, e a gente não tem mais como mapear como que ela pode ter contraído o vírus. E aí muda toda a estratégia epidemiológica. Mas uma coisa é certa, não veio do nada, não veio com o vento, por exemplo, de uma outra região. Não. Alguém contaminado ele tem um contato. portador. Ele tem um portador. Certo. Rapidamente, máscaras, a partir de que idade? 1 ano, 2 anos? Toda idade é importante o uso da máscara. Mesmo que seja criancinha ainda... Assim, a recomendação das entidades de pediatria é que a criança muito pequena, ela não use a máscara, né? Principalmente a máscara de pano. Por quê? Porque a criança ela pode se afogar, ela não consegue talvez respirar de forma como um adulto respira, né, usando a máscara de pano. Então existem algumas indicações que não se usa a máscara de pano em crianças, certo? Mas a indicação que a gente mais dá é evite sair de casa com a criança, né? Principalmente se ela não consegue usar máscara ou se ela não pode usar máscara. Passear no supermercado, exato, que é muito comum. Que a gente tem que entender que nós ainda estamos em pandemia, estamos em período de quarentena, mas nós não estamos com atividades econômicas restritas. Nós voltamos às atividades econômicas, mas isso não significa que acabou o isolamento social, né? É por isso que a gente chegou aqui e a gente não cumprimentou na nossa mão como a gente fazia, como a gente sempre fez em qualquer outro lugar que a gente ia anteriormente. Então o isolamento social ele não acabou. Então não há motivo para as pessoas irem com as suas famílias num ambiente como o mercado, que é um ambiente que pode ser um fator de transmissão do vírus. Tá? Talvez não seja, não é inteligente você ir no mercado com a família, com seus 5 membros da sua família. Isso não é necessário nesse momento. E esse talvez seja o principal ponto. Necessidade. Não é necessário a gente ir com uma aglomeração de pessoas ou ir para lugares aglomerar pessoas. Não é necessário. Ah, mas eu preciso comer. Tá tudo certo. Uma pessoa da sua casa vai lá e faz as compras. Para que ir as 5 pessoas da sua família? Você está expondo todos da sua família a uma contaminação. Então, e nós estamos em uma pandemia. Nós temos que entender que existe um isolamento social. Então a gente precisa entender que é papel de cada um de nós ter esse ambiente. A partir do momento que o John, que está aqui, saiu com a sua família, seu filho, seu pai, mãe, tia e tudo mais, e foi para o mercado, quando houver uma contaminação dentro do nosso território e faltar estrutura para atender um familiar dele que vai faltar leito, não adianta reclamar, porque o John não fez a parte dele. Então a gente precisa ter essa consciência quanto membro da sociedade que nós estamos em um período de restrição, de isolamento social, e nós não temos motivo, porque estamos em uma pandemia, de sair ou forçar aglomerações desnecessárias. Esse é o principal a consciência que a gente precisa como membro da sociedade para evitar que a pandemia chegue ou se expanda de uma forma grave no nosso território. Secretário, pode ser sincero mesmo sendo ao vivo. Temos mais um pouco de tempo com o senhor? Temos, não tem problema. Até mais uns 15 minutinhos aí tá tranquilo para a gente continuar. Estou recebendo da central de transmissão os vereadores Amarildo Farias, Luiz Marim, que estão acompanhando a gente, o Flávio, a Márcia, o Célio, a Kelly e muitas outras pessoas, e nós estamos contribuindo para tirar dúvidas, inclusive, dessas pessoas. Rapidamente, para a gente conseguir fazer mais perguntas. Lá na abertura eu falei, sola do sapato, o vírus pode estar no sapato? Com certeza. Principalmente em ambientes restritos, né? Hoje, por exemplo, eu estive hoje fazendo visita aos hospitais pela manhã, né? Estive no hospital em Teresa Ramos, né? Mas não retornei à minha casa, certo? A hora que eu chegar na minha casa, eu tenho lá um pano com que boa,
né? Onde eu passo, deixo meu tênis, meu sapato, meu calçado ali e entro para dentro e entro para fazer o resto da desinfecção em casa. Então, por quê? Porque há o risco de a gente estar carregando ele na sola do sapato. Certo? Mas é um risco pequeno? É um risco pequeno, mas todo cuidado nesse momento é necessário. Então existe sim o risco de ser transmitido na sola do sapato. Quase todos os profissionais da área da saúde que trabalham em ambientes hospitalares, eles estão fazendo mais ou menos esse mesmo processo quando eles chegam em suas casas, exatamente porque eles estão em ambientes, né, de forte risco epidemiológico. Então, claro que a pessoa que está lá no seu ambiente de trabalho nunca teve nada, não tem nada, certo? Mas mesmo assim, chega em casa, tira o tênis, tira o calçado, deixa lá na porta, depois vai lá, pegue, já deixa ele virado no sol, né? Porque a gente sabe que o calor, o ambiente seco vai eliminar o vírus em um determinado período. Então, não custa a gente tomar essas medidas de prevenção. Não é exagero, né? Inclusive, é uma forma inteligente de se proteger. Minha máscara é de pano. Eu chegando em casa, tiro a máscara, posso pendurá-la num determinado lugar. Amanhã, se em algum momento o vírus ele chegou até a máscara, amanhã o vírus estará morto? De novo, né? Se eu não lavar a máscara, obviamente. Exatamente. Assim, a orientação do uso das máscaras, essas de pano, é que a gente chegue em casa diariamente, né? Lave ela, tem todo um procedimento com que boa, com água, né? A gente lave ela e deixa ela de pendurada, preferencialmente pegando sol. Então, a orientação é que se pegue sol nessa máscara, porque se o que boa, caso qualquer coisa que tenha falhado não funcionar, a gente tem garantia de que o sol, né, vai ser mais um fator positivo para eliminar o vírus. Mas o ideal é que você lave sua máscara diariamente. Né? Usou, chegou em casa, e até porque não há indicação do uso da máscara mesmo de pano, mesmo essa cirúrgica, que você fique muito tempo com a máscara. Né? A indicação é que você use essa máscara aí em torno de 4 a 6 horas no máximo e você substitua por outra. Bota essa dentro de um saquinho plástico e leva para casa para lavar. Né? Então essa é a indicação para o uso das máscaras de pano. Tá? Ontem eu presenciei uma cena bastante curiosa. No início da noite havia um rapaz e uma garota na rua, ambos usando máscaras, e chegou uma jovem senhora até eles com a máscara para baixo do pescoço ou para baixo da boca e os cumprimentou com os tradicionais beijinhos no rosto. Uhum. Qual o risco dela, principalmente? Não é uma recomendação, né? Não é uma recomendação nem para ela, nem para as pessoas que foram beijadas. Né? Porque a gente está no isolamento social. Então, como eu falei, por isso que a gente chega aqui, a gente se cumprimenta, a gente não evita se tocar. É no máximo um cotovelinho, né? Que é a forma que a gente tem sido ainda de poder ter contato com outras pessoas. Não é inteligente. Tá? Há um risco de transmissão sim, principalmente se um deles for portador do coronavírus. Tá? A gente tem que pensar que todo mundo pode ser portador. Né? Eu trabalho minha cabeça da seguinte forma hoje. Para mim, por mais que eu ache que o Marcondes não tem coronavírus, para mim, eu vou tratar o Marcondes como se ele tivesse. Certo? Por mais que eu não tenha coronavírus, espero que eu não esteja com coronavírus, eu vou me comportar com o Marcondes como se eu tivesse. Então essa é a forma como eu faço a minha leitura para me posicionar perante as outras pessoas. Né? Então eu acho que isso ajuda muito, principalmente aquelas pessoas que estão na rua, que têm alguma dificuldade de entendimento. Pense que a outra pessoa do outro lado pode estar com coronavírus. Certo? Se eu soubesse que o Marcondes tem coronavírus, como que eu me comportaria? Esse é o comportamento, provavelmente, que você deveria vamos fazer de conta que nós estamos e que aqueles que estão ao nosso redor também estão contaminados. Exatamente. A questão da vacina é muito problemática. Por que não se consegue desenvolver uma vacina? E tem um outro aspecto. Uma vez quando for descoberta a vacina, vai ser necessário todo o tempo de produção em massa, vai ser necessário um período para que essa vacina chegue, inclusive, ao Brasil, que tem os seus problemas internacionais bastante agravados em se tratando de diplomacia. Então, parece-me que nós temos um período muito longo, meses ainda, para continuarmos de máscaras e convivermos com o coronavírus. Como eu falei, nós vamos ter que aprender a conviver com o coronavírus. Não temos data. Eu não consigo imaginar que em menos de um ano nós estaremos todos vacinados. O senhor acredita que nós vamos continuar de máscaras por pelo menos mais um ano? Como medida de prevenção, sim, depende de como que vai ser a evolução dos nossos casos aqui no país. Né? Mas se a gente tiver tudo muito tranquilo,
digamos que a gente continue nesse cenário onde nós estamos hoje, nós vamos continuar utilizando medidas de prevenção até que se saia meios de garantias epidemiológicas. Hoje, garantias epidemiológicas, quando a gente diz, é vacina, certo? Digamos que hoje tenha sido descoberta a vacina. Hoje. Já teve várias notícias dizendo que foi descoberta a vacina, né? Mas digamos que uma delas seja verdadeira e está descoberta a vacina. Se a vacina for descoberta hoje, certo? Validada. Já foi testada em humanos, há comprovação científica de que a vacina funciona. Porque a gente tem que entender o seguinte, não é só, olha, descobri aqui uma composição química, uma vacininha aqui, que pode ser uma vacina para o coronavírus. Não é assim que funciona. Existe muita pesquisa, muita pesquisa científica por trás disso para até garantir. Porque imagine se você faz uma produção de uma vacina em massa e essa vacina ela não funciona. Quantos milhões foram gastos, quantas pessoas vão ser contaminadas desnecessariamente, porque uma vacina é um vírus com anticorpo, né? E se esse anticorpo não funcionar, você só fica com o vírus em você. Né? Então, a vacina ela tem que ser um negócio extremamente científico, né? Profissional, para que a gente não tenha nenhum risco de piorar a situação que já vive hoje. Então, digamos que hoje tenha sido descoberta uma vacina, né, com garantia, já testada em humano, já é assim, está comprovado que essa vacina funciona. Mesmo assim, eu não consigo identificar, né, com toda a logística de produção em grande escala mundial, para produzir essa vacina em escala mundial, para que a gente chegue até o nosso postinho de saúde aqui para conseguir estar vacinando toda a população. Então eu não consigo imaginar isso acontecer em menos de um ano, mesmo que se a vacina estivesse sendo descoberta hoje. As pessoas que estão sendo curadas, elas estão sendo curadas de que forma? Quais são os medicamentos que estão sendo aplicados? Os mesmos que se usam em Lages, se usa no Rio de Janeiro, se usa em Brasília, nos Estados Unidos? Se falou muito da hidrocloroquina, né? Que já não há uma recomendação mais de uso. Né? Se falou muito disso, inclusive, que era... Até agora está em discussão isso, né? Existem vários tratamentos sendo feitos como medidas de combate à síndrome aguda respiratória. Não é o coronavírus. É tratar a consequência do vírus, que é a doença pulmonar. Né? Então, existem vários tratamentos possíveis, estão sendo feitos. Cada caso, cada hospital, cada médico tem um padrão que está adotando, né? Mas a grande maioria segue o mesmo padrão do Ministério da Saúde, do uso de medicamentos que já são para combate à pneumonia, né? E vai se tratando da doença assim. O vírus, só para as pessoas que estão em casa entenderem, o vírus do coronavírus ele é menos agressivo do que o vírus da H1N1. A H1N1 ela é mais mortal do que o coronavírus. O problema é que a gente precisa de tratamento. Então a pessoa medicada com uso, a pessoa mais grave, tá? Medicada com uso de respirador, ela tem uma tendência percentual, agora não vou dizer o percentual porque eu não lembro o valor exato, de ser curada, de passar pela doença. Mas existem as pessoas que têm alguma doença associada, que têm baixa imunidade, que são os casos que vão poder, que por mais que você faça o tratamento, mesmo com uso de respirador, elas vão vir a óbito, porque elas já têm um sistema imunológico mais enfraquecido. Então essas pessoas são as taxas que geralmente são os indicadores que agravam a taxa de óbito. Né? Então, por isso que a gente tem que prevenir que todo mundo não pegue ao mesmo tempo, para que a gente tenha respirador suficiente para todo mundo que for ficando agravado ao longo do tempo. Então, métodos de tratamento são métodos mais leves do que H1N1. É isso que a gente tem que entender. O vírus não é tão agressivo quanto H1N1, mas ele tem esse potencial de transmissão ser ele é mais potente a nível de transmissão, de contaminar mais pessoas do que H1N1 tem. Então, por isso a gente tem que ter essas medidas. O pico já aconteceu? Vai acontecer? Ou como que o senhor está analisando isso? Bom, eu venho da área da gestão, né? Gestão em saúde pública. A gente se baseia muito em análise estatística. Nós trabalhamos com isso hoje dentro da Secretaria de Saúde, até para fazer as nossas projeções e tudo mais. E hoje, na nossa leitura, agora falando como especialista e não como secretário ou como gestor de saúde pública, como especialista, eu afirmo que a gente não chegou no nosso pico ainda. Nós não chegamos no nosso pico, quanto o Brasil, né? Nós vamos ter ainda uma crescente desses casos até a hora que a gente vai começar a estabilizar. Como é que a gente sabe que a gente chegou no pico? É só a gente ver quantos casos novos confirmam por dia e quantos óbitos acontecem por dia. Tá? Se a cada dia que passa, ou a cada semana que passa, o número de casos que confirmam por dia continua aumentando, é porque a gente ainda está crescendo.
a cada dia que passa o número de óbitos aumenta, é porque ainda está crescendo, então ainda não chegamos no pico. Quando começar a baixar esses números, então faz 2 semanas que a gente está reduzindo o número de óbitos por dia. Poxa, aí começa a fazer a curva. A gente começa significa que a gente chegou no pico e se manteve, e a partir dali pode começar uma queda. Tá? Noticiou ainda essa semana, né, que a China já estava num ambiente de queda total, começou a ter nova onda de casos. Então, não dá, enquanto a gente não tiver vacina, a gente não vai poder ficar tranquilo em relação a esse vírus. Secretário, considere-se convidado para daqui a algumas semanas o senhor retornar para o nosso Mais Notícia ao Vivo, por gentileza. Não, eu que agradeço a oportunidade e a gente fica à disposição, até porque eu acho que todo momento para esclarecimento das pessoas da nossa cidade sobre a situação do coronavírus, né? A gente tem que informar. É um dos trabalhos que a gente tem de combate ao coronavírus, é a informação. Então todos os canais, aqui a Câmara de Vereadores, os jornais da nossa cidade, a imprensa em geral, as unidades básicas de saúde, os profissionais de saúde, todo meio de comunicação deve ser usado para levar a informação às pessoas. E a gente sempre vai ficar à disposição, Marcondes, o que vocês precisarem aqui na Câmara de Vereadores, seja dos nossos vereadores ou aqui dos canais de comunicação, a gente fica totalmente à disposição. Eu faço a convite para a nossa comunidade que acompanha os boletins no sábado, na live da Prefeitura. A gente montou um boletim semanal exatamente para passar um pouco mais de detalhes sobre a situação do vírus em nossa cidade, não só aqueles números de casos confirmados, né, quantos negativos, quantos internados, mas sim a gente mostrar um pouquinho daquilo que a gente analisa no dia a dia da Secretaria de Saúde, uma vez por semana, para as pessoas que querem ter essa informação ficarem um pouco mais conscientes sobre a questão do coronavírus no nosso município. Então, a gente sempre fica à disposição, o que vocês precisarem, a Secretaria de Saúde, eu quanto gestor público e também como pessoa da comunidade, como especialista, fico totalmente à disposição de vocês. Nós conseguimos cumprir metade do roteiro que tínhamos preparado com o secretário de Saúde, Clayton Camargo de Souza, secretário de Saúde do município de Lages, especialista em gestão de saúde pública. Mais uma vez, obrigado, secretário. Eu que agradeço o convite e, mais uma vez, a gente fica à disposição aí da comunidade. Brevemente, nós convidaremos o secretário a retornar. Nesta quinta-feira, nós estaremos de volta com o Mais Notícia ao vivo e nós vamos conversar com o chefe de cartório da 21ª Zona Eleitoral de Lages, Gilmar Duarte. Será que haverá eleição neste ano de 2020? O próximo presidente do TSE diz que, se depender do TSE, haverá eleição. Qual é o impacto da Covid-19 nas eleições e no processo eleitoral como um todo? A gente vai saber, portanto, nesta quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde, no Mais Notícia ao vivo da TV Câmara, aqui no plenário Nélio Ramos da Câmara de Vereadores. A gente se fala na quinta-feira. Até lá.